Oi, gente! Mais um vídeo aqui pra vocês no canal. Eu quero falar com vocês a respeito de mais um acontecido na minha vida. Na verdade, é um testemunho, mais uma página da minha história. E eu não poderia deixar de compartilhar com vocês aqui coisas que eu acredito que possa transformar a vida de vocês. E eu senti um desejo muito grande de compartilhar com vocês esse ocorrido na minha vida, porque me fez crescer muito. Então, eu vim aqui gravar pra vocês esse vídeo. Eu vou falar nesse vídeo aqui a respeito de um aborto que eu sofri no ano de 2012, mas que pra mim foi a partir dali que eu comecei a entender algumas coisas, começaram a fazer sentido na minha vida. E por isso que eu quis aqui trazer pra vocês. Eu e o Claudemir sempre planejou muito as nossas coisas, sabe? A gente casou, tirando o casamento, tá? Porque o casamento foi meio que foi Jesus, assim, que programou. Depois do casamento, a gente sempre planejou as nossas datas. Ah, eu quero engravidar daqui 2 anos, daqui 3 anos. E sempre batia certinho. Aí a gente parava de evitar e aí eu engravidava. Pra tudo era assim. Tudo que a gente queria, a gente se programava e conseguia. Quando foi, depois que eu tive o Pedro, aí a gente falava assim, quando o Pedro tivesse 5 aninhos, aí eu vou engravidar de novo. Assim foi. Só que quando eu tava grávida do Pedro, que eu tava no 7º mês de gestação, eu descobri que eu tava com uma glândula, não sei se vocês já ouviram falar, glândula de Bartolini. Ele tava entupida e eu precisava fazer uma cirurgia. Durante a gravidez não podia fazer nada, né? Tinha que esperar o bebê nascer. Depois que o bebê nasceu, foi aquele desespero, porque logo após o parto, a doutora já queria me operar de novo. Eu com o bebê recém-nascido e foi um momento assim bem desesperador. Fiz campanha de oração com a minha bisa, que é a vozinha do meu marido, apresentava aquilo a Deus. E de fato, aquilo ali murchou e eu não precisei operar. Eu fiquei 5 anos com aquilo ali esquecido. Estava lá, entupido, mas não me causava, não aumentou, não infeccionou, não zangou nada. Então ficou 5 anos ali parado. E eu só descobri porque quando eu tentei engravidar de novo 5 anos após, eu voltei na minha ginecologista e falei, doutora, eu tô pensando em engravidar, eu quero fazer o meu exame ginecológico, ver se tá tudo bem. A médica fez o exame, fez o toque e ela falou, Gisele, a glândula tá aqui, ela tá do tamanho de uma uva verde, não tá pequena. E eu aconselho você a gente resolver isso primeiro, porque se essa glândula inflamar durante a gestação, eu não vou conseguir te anestesiar. E aí complica tudo, né, gente? Porque daí você tá grávida, não pode tomar uma anestesia. E se aquilo inflamasse, é como se fosse um cisto. Como você vai drenar aquilo ali no cru, né? Sem poder anestesiar. Então... E aí, naquele dia mesmo, eu lembro que eu tinha ido no médico com as amigas, né? E fui lá na Santa Casa, já agendei a cirurgia. 15 dias depois, eu fiz a cirurgia. Tudo bem, tudo certo. Eu esperei um tempo, não sei se foi 6 meses, 7 meses. Não lembro quanto tempo foi. Voltei na médica, doutor, e aí, posso engravidar? Pode, agora tá tudo bem. Aí, engravidei. Nossa, um mês depois eu tava grávida. Eu trabalhava na época, eu fazia fotos, tirava fotos de bebê, né? Trabalhava no estúdio de fotos. 15 dias antes, inclusive, eu fiz o exame pré-natal, aí fiz a ultrassom, vi o coraçãozinho do bebê, tava tudo bem, coraçãozinho batendo lá, ó, perfeito. 15 dias depois, tava eu trabalhando, trabalhei o dia inteiro, ainda à noite trabalhei mais um pouco no estúdio de gravação que eu participava. Cheguei em casa umas 10 horas da noite e eu senti como se eu tivesse feito xixi na roupa. Estranhei, conversei com meu marido e liguei para algumas amigas que falaram que poderia ser normal ou não. E liguei pra minha médica. Minha médica falou, amanhã 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, vou estar fazendo uma cirurgia. Você vem pro meu consultório pra eu poder te ver, te checar. E o Claudemir pesquisando no Google, vendo o que era, que podia ser tal. Em nenhum momento passou na minha cabeça um aborto espontâneo. Nenhum momento, gente, diante de Deus. Eu achava que poderia ser um descolamento de placenta, eu achava que podia ser alguma coisa, né? Que eu teria que ter cuidado, ficar de repouso, tudo, mas não passou em nenhum momento que eu poderia estar tendo um aborto espontâneo. Até porque eu não tinha sangramento. Aí no decorrer da madrugada, eu ficava toda hora indo no banheiro me checar pra ver se tava tudo bem, tava tudo bem. Só que quando foi amanhecendo o dia, quando foi dando por volta de umas 6 horas da manhã, eu comecei a sentir uma cólicazinha e quando eu acordei, eu já senti que eu tava com um pouquinho de sangramento. Corre pra médica, minha médica é de Venceslau, né, a cidade não é na minha cidade. E daqui pra lá eu já comecei a ter muita contração, forte mesmo, porque eu tive meu filho cesárea. Comecei a perceber que as contrações estavam dando de tempo em tempo e foi afunilando. E aquela dor intensa, e eu cheguei lá com muita hemorragia, e foi aquele piseiro. Gente, foi um dia horrível. Dia 15 de fevereiro de 2013, que eu perdi o meu bebê.
Nossa, foi um dia muito triste, assim, foi uma sensação de vazio, uma coisa, eu não consigo descrever, acho que foi o pior dia da minha vida. Quando a doutora falou pra mim assim, Gisele, mandou eu pra ultrassom e fiz ultrassom, a doutora falou, sinto muito, você tá perdendo seu bebê. Eu chorei, gente, eu chorei tanto e nossa, foi um dia terrível. Ela mandou eu pro consultório dela, que eu levei o laudo que eu tava sofrendo um aborto espontâneo, ela me checou e ela viu que eu tinha muita sujeira. Na semana, uns 3 dias antes de completar 3 meses, provavelmente o coraçãozinho dele parou de bater. E na ultrassom já parece assim, que tava em decomposição, não tava aquele feto inteirinho. E aí ela falou, Gisele, eu não vou te mandar pra casa, eu vou fazer uma curetagem, porque você vai demorar alguns dias pra você eliminar toda essa sujeira, então eu vou te internar. E aí ela me internou, era umas 10 horas da manhã, e eu lembro que eu fui fazer a curetagem, já era mais de 6 horas da tarde. Gente, foi um dia assim de vazio, porque eu sou daquelas mães que quando eu fico grávida, eu já começo a falar com o bebê. Ele é um girino e eu já tô ali, oi neném da mãe, meu amorzinho, eu sou dessas. E eu não sei descrever, foi uma sensação de vazio, assim, de solidão, uma coisa muito estranha. E eu chorava e todas as enfermeiras vinham me acalentavam e vai dar tudo certo, fica tranquila, e eu chorando, assim, quietinha e tal. Mas, gente, enfermeiros e médicos entravam o tempo todo no quarto, eles estavam checando minhas plaquetas que estavam caindo muito rápido. Mas naquele dia, enquanto eu tava ali deitada, chorando, quietinha, eu tava com muita raiva, gente. Sério, eu tava com muita raiva. Eu sempre fui uma pessoa de entregar a minha vida, a minha casa nas mãos de Deus, mas naquele dia eu não queria falar com Deus, de tão grande que era a dor no meu coração, sabe? Eu tava irada, a minha vontade era me descabelar, era puxar o meu cabelo, era me unhar, pra vocês terem noção do grau do estresse emocional que eu tava. Mas eu percebi que toda hora tinha médico e enfermeira entrando no quarto, eu percebia que tinha um ser de branco, como se fosse um médico parado na porta. É engraçado que os 3 bebês, no caso que eu tive, foram nos mesmos quartos que eu fiquei, todos com a mesma médica. Eu lembro que eu deitada assim, eu não queria olhar pra porta, mas eu sentia aquela presença ali. Porque a gente consegue sentir quando tem alguém, né? E quando eu desci pro centro cirúrgico, fez a curetagem tudo, que eu voltei, eu já tava melhor. Eu sentia essa presença no quarto, eu tava com muita raiva, eu tava irada, eu tava revoltada. Eu não queria conversar com Deus. Se eu fosse falar com Deus, eu queria gritar e falar, por que comigo? Por que isso tá acontecendo comigo? Eu não sei, por algum motivo eu não conseguia ter essa conversa com Deus. Porque toda hora que eu pensava em falar isso pra Deus, eu lembrava da minha oração. Que eu sempre orava assim, Deus, toma minha casa, toma minha família, toma os meus filhos. Meu filho, no caso, que na época eu tinha só o Pedro, nas tuas mãos. A minha própria oração que eu fazia diariamente me confrontava quando eu queria falar com Deus brava. E aí aquilo me brecava, eu não conseguia falar, mas eu tava muito brava. E aí eu desci pro centro cirúrgico, fiz a curetagem. Quando eu voltei, eu já voltei bem. Eu voltei assim, aceitando, tudo bem, eu não sou melhor que ninguém, tudo bem. Milhares de mulheres estão passando pelo mesmo que você nesse momento e você não é melhor do que ninguém. Quantas pessoas no leito de hospital enfrentando um momento tão difícil, recebendo diagnósticos de tantas enfermidades e você não é melhor do que ninguém. Eu voltei já tranquila e eu voltei com o meu coração já pronto para falar com Deus. E quando eu voltei, aquele ser já não estava mais na porta. E aí que tá. Depois eu entendi tudo. Eu lembro que naquele momento eu comecei a chorar, me fez lembrar da oração que eu fazia durante a minha vida. Toma minha vida, toma minha casa, toma minha família. E no momento que ele estava fazendo do jeito dele, eu estava querendo questionar. Entende? Deus me ensinou e eu trouxe isso para minha vida. Hoje eu consigo entender. Tem horas que ao meu lado alguém, algum amigo está passando por algum momento. Por eu ser muito falante, eu sempre queria fazer as pessoas se sentir bem falando. Quando a gente tá mal, a gente não quer ouvir nada. E eu entendi. Tem momentos que a gente precisa se calar. Que às vezes só a nossa presença ao lado de alguém vai curar a pessoa. Aquela presença do Espírito Santo no quarto, o silêncio dele foi o suficiente para me ensinar que ele respeita a minha dor. Ele esperou o tempo certo de me sarar, de me restaurar. E eu saí dali, sofri um pouquinho, chorei bastante. Poucos dias depois Deus usou alguém para falar para mim assim que eu tinha sofrido um golpe muito grande, mas que não era para mim ficar triste, que era para me alegrar o meu coração, porque naqueles dias Deus estava me enviando um presente. Uns 20 dias depois, quando foi mês de abril, não veio minha menstruação. Quando foi mês de maio, que eu fui fazer o exame, tava lá super vermelho, aquelas 2 riscas do exame. Eu corri no laboratório, fiz aquele exame quantitativo e tava dando 6 para 7 semanas. E eu já estava grávida novamente, um mês pós meu aborto. Os meus planos só não bateram com os de Deus, mas
Eu entendi que Ele tem o controle de tudo. E é isso que eu vim passar pra vocês nesse vídeo. Às vezes você tá aí me assistindo agora, passando por uma situação de perca na sua vida, fazendo planos, não tá dando certo. Descanse em Deus, confia em Deus, confia nele. É dependência, gente, é entrega, é confiança. Eu espero de verdade que esse vídeo alcance alguém, que transforme alguém que tá precisando desse vídeo, porque eu senti de falar isso com vocês. Descansa no Senhor. Espera no Senhor, deleita-te no Senhor, sabe? Porque Ele tem o melhor para cada um de nós. E eu aprendi que tudo está nas mãos dEle, que tudo está no controle dEle e que é só eu confiar. Hoje eu tenho meus 2 filhos aí, para glória de Deus, minha família abençoada. Tudo isso eu devo a Ele, porque é Ele quem fez, é Ele quem faz, sempre. Espero que Deus tenha tocado vocês através desse vídeo, que eu fiz com muito carinho, que eu gravei com muito carinho para vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e eu sei que Ele quer, então eu espero vocês aqui no próximo, tá bom? Beijo, Deus abençoe.